Ao longo da nossa vida, a gente vai se deparar com vários tipos de pessoas, né? Comportamentos diferentes, atitudes diferentes. E dentre essas pessoas que a gente vai se deparar ao longo da vida, eu gostaria de falar sobre duas. A primeira é aquele tipo de pessoa que a gente olha para ela e fala: meu Deus, como que ela vai conseguir sair dessa situação que está acontecendo na vida dela? Uma situação onde tudo está desfavorável, os recursos estão escassos, e ao longo dos dias a gente consegue enxergar que essa pessoa, ela não só consegue sair daquela situação, como ela consegue vencer, sair mais madura, né? Mais firme, mais confiante. E a segunda pessoa que eu gostaria de falar é exatamente aquele tipo de pessoa que tudo aquilo é favorável para ela. Ela tem os melhores recursos, as melhores condições e ainda assim ela consegue fracassar. A pergunta é, por que com o ambiente todo desfavorável para ele, ele conseguiu vencer? E o outro que tinha um ambiente totalmente favorável, ele conseguiu fracassar. O problema exatamente está, na maioria das vezes, na mentalidade da pessoa. E para isso a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Fala galera, bem-vindo ao seu canal que a Bíblia fala. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai ver exatamente que na maioria das vezes o problema não é o lugar, as condições, mas sim a mentalidade das pessoas. Olha só, e o primeiro texto que eu gostaria de ler com você para ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 2. Gente, olha esse texto. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horebe a Cádiz Barneia. Por que eu fiz questão de ler esse versículo? Porque Cádiz Barneia ficava exatamente na fronteira de Canaã. Ou seja, estar em Cádiz Barneia era a mesma coisa de já estar praticamente em Canaã. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque a Bíblia fala que em 11 dias de marcha chegava a Cádiz Barneia, ou seja, na fronteira de Canaã. A pergunta é, por que uma viagem de 11 dias durou 40 anos? 11 dias era o suficiente para chegar em Canaã e demorou 40 anos. Vamos ver o porquê? Olha só o que a Bíblia fala em Números, capítulo de número 13, versículo de número 25 ao 33. Agora a gente começa a ver o que levou uma viagem de 11 dias durar 40 anos. Olha só, Números capítulo de número 13, versículo de número 25. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Versículo 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra qual nos enviaste. Na verdade é uma terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Versículo 28. Contudo o povo que habita ali é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Versículo 29. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos, herdemo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Olha só a diferença. Versículo de número 31, olha só agora o problema dos 40 anos, gente. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado, ou seja, os 10 espias,
reagiram dizendo: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Versículo de número 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Versículo de número 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos. Olha só o perigo de pessoas que elas não acreditam que vai dar certo, que vai funcionar. Detalhe, quem fez a promessa não foi qualquer pessoa, não foi um líder, não foi Moisés, não foi um ser humano, mas foi o próprio Deus. Aquele que tem o poder de dar vida e tirar a vida. Aquele que tem o poder de prosperar e de empobrecer. Aquele que abate, olha o que Daniel fala, aquele que abate reis e aquele que ergue, levanta, constitui reis. Então, esses 10 espias, eles estavam influenciando o povo ao quê? A retroceder para o Egito. Eles estavam dizendo assim: olha, então notícia para vocês, a terra é exatamente tudo isso que Deus falou, mas Deus mentiu em uma coisa, nós nunca vai dar conta de conquistar aquilo lá. Agora, gente, aí que está o segredo da fé. Qual é o segredo da fé? O segredo da fé não é você ter as condições favoráveis para você. O segredo da fé, inclusive vai aparecer nos cards aqui, sobre o que a Bíblia fala sobre crer, sobre fé, sobre confiança. Por quê? Porque não tem a ver com tudo tá favorável para você. Não, na maioria das vezes o cenário vai estar tudo desfavorável. Porque o que é fé? Fé é confiar sem conseguir enxergar aquilo que você acredita que vai acontecer. É mais ou menos assim. O povo tudo está falando: nossa, nós nunca vai vencer aquele gigante. E Caleb já estava enxergando aquele gigante, fugindo deles, porque isso é fé. É você crer naquilo que os teus olhos físicos não conseguem ver, mas a sua fé te leva além da visão natural. E foi o que Caleb fez. Ele falou: não, gente, nós vamos conseguir, vamos herdar a terra. Agora o povo ficou com a maioria. Sabe por quê? Porque aqueles 12 espias não eram qualquer pessoa. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você ler no capítulo de número 13, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia vai dizer exatamente que aqueles espias eram príncipes, líderes, um de cada tribo. Ou seja, líder é espelho. Então, automaticamente, quando a pessoa é líder, ela é referência, ela é espelho, ela é influenciadora. Então, olha só o que aqueles 10 conseguiram produzir em todo o povo, quase todo o povo, né? Tirando Moisés, Arão, algumas pessoas junto com Josué e Caleb, mas quase todo o povo. Olha só o que eles produziram. Versículo de número 2 do capítulo 14, olha só. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E por que Deus nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres, as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Versículo 4. E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Olha só o que eles influenciaram o povo. Gente, isso aí é perigoso, porque eles conseguiram implantar uma mentalidade no povo, convencendo o povo de que Deus tinha mentido para eles. Deus tinha falado mentira. E o
que produziu isso? A incredulidade. Toda vez que você vê na Bíblia murmuração, reclamação, incredulidade, sabe o que tudo isso, essas três e outras palavras significam? Exatamente desobediência. E a gente vai ver agora. Versículo de número 6. Olha só. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes. Ou seja, rasgar as vestes é humilhação, arrependimento, era uma forma de expressar: eu estou arrependido. Ou seja, eles rasgaram suas vestes, não em favor dele, mas em favor do povo. Tipo assim, Deus perdoa esse povo que está falando as coisas que não sabe. Versículo de número 7. Exclamaram perante toda a congregação dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Deus nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não vos rebeleis contra Deus o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que o Eterno está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Olha só, Josué e Calebe tentando fortalecer o povo, mostrar para o povo: gente, se Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Versículo de número 10. Então todo o povo começou a falar e matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Versículo 11. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Aí está a resposta. Por que uma viagem de 11 dias durou 40 anos? Exatamente pela incredulidade e desobediência, desprezo que aquele povo passou a ter por Deus. Isso é o perigo. Agora olha o versículo de número 22 do capítulo 14. Olha só o perigo. Por isso que eu falei alguns minutinhos atrás que a murmuração, reclamação, a incredulidade é exatamente desobediência contra Deus. Olha o versículo 22, Deus falando agora: todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Olha só isso. O que é desobedecer? Desprezar, murmurar, reclamar, não crer. Ou seja, Deus estava falando: Moisés, durante 10 vezes já, ué. Eu falo uma coisa para você, você vai e fala para eles, eles fazem totalmente contrário daquilo que eu dei a instrução para você. Ué. Você fala uma coisa para eles, eles fazem outra. Olha só, agora o versículo de número 23. Olha o 23. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Ou seja, aqui essa geração que saiu do Egito tinha mais de 1 milhão de pessoas. Então olha só, mais de 1 milhão de pessoas tinham promessa com juramento. O que é juramento? Algo irrevogável. Algo que não pode ser alterado. Ou olha o que Deus está falando. Esse povo não herdará a terra que prometi com juramento. Ou seja, eu não vou fazer mais aquilo que eu falei e é irrevogável. Opa, então peraí. Deus agora está falando que não vai cumprir algo que Ele jurou que ia cumprir. Detalhe,
Aí está uma revelação para a nossa vida. O fato de Deus prometer não quer dizer que Ele vai cumprir. Como assim? Porque para Deus cumprir uma promessa, tanto na minha vida como na sua vida, primeira coisa, você tem que acreditar na promessa. Deus estava dizendo exatamente isso para aquela geração. Moisés, fala para esse povo que aqueles que não creram naquilo que eu falei não vão tomar posse, não vão receber a promessa. Então aqui a gente aprende que o fato de Deus prometer não quer dizer que Ele vai cumprir. Mais de 1 milhão de pessoas tinham uma promessa de herdar uma terra que manava leite e mel. Pergunta, daquela geração, quantas pessoas herdaram a terra? Fala para mim. 2. Josué e Caleb. Ou seja, só aqueles que creram. Então, para Deus cumprir algo na vida de uma pessoa, primeira coisa, a pessoa tem que crer, acreditar, confiar, ter fé. Olha só, versículo de número 24. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão, considerando que os amalequitas e os cananeus habitam no vale, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Aqui tem 2 revelações poderosas. A primeira é, por que Deus falou assim, ó, todavia meu servo Caleb, visto que nele há outro espírito. Que outro espírito que é esse? Exatamente o Espírito de Deus. E por que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Caleb, Moisés, e não estava na vida do povo? Exatamente porque o povo não acreditava. Aqui a própria Bíblia já dá a explicação, versículo de número 24. Visto que demonstra ter outro espírito, porque me segue com confiança e integridade. Ou seja, Caleb não duvida. Tudo aquilo que eu uso Moisés para falar, ele crê, ele acredita, ele confia. Olha, por isso que havia outro espírito em Caleb. Agora tem outra revelação. No versículo de número 25 fala que todo mundo voltou. Todo mundo teve que dar meia volta. E qual é a revelação, Bruno? É exatamente que se a gente não vigiar por causa dos incrédulos, eles atrapalham a gente e amarram a nossa vida também. Então a gente tem que tomar cuidado para não tá envolvido com esse tipo de gente que não acredita, que não confia. Gente, eu não sei se você conseguiu enxergar isso. Que exatamente esse tipo de pessoa, ela não vai chegar em lugar nenhum. Você consegue ver que os 40 anos foi exatamente para que toda aquela geração incrédula fosse extinguida? Ou seja, Deus cuidou deles, detalhe, Deus cuidou deles no deserto, não deixou faltar nada no deserto, mas eles morreram no deserto. Aqui tem outra revelação, a fé, a nossa fé, guarda isso, a nossa fé. Você não vai chegar aonde a sua fé não consegue te levar. Você vai chegar exatamente aonde a sua fé te leva. Como assim? Não entendi nada do que você falou aí agora, Bruno. Você nunca vai passar o limite da sua fé. Ou seja, aquela geração eles tinham fé para sair do Egito, mas eles não tinham fé para entrar em Canaã. Ou seja, a fé deles levaram eles só até o deserto. Agora, olha só, a fé de Caleb tinha fé de sair do Egito e de entrar em Canaã. Caleb chegou aonde a fé dele levou ele. Diferente daquela geração que só conseguia, a fé deles era só até o deserto. Então olha só o perigo. Caleb ele teve que esperar todo aquele povo morrer. Então aqui tem uma revelação para mim e para a sua vida. A gente tem que tomar cuidado e buscar a presença de Deus para quê? Para que se houver alguém incrédulo, sabe, segurando a gente com a incredulidade deles, para Deus revelar para a gente o quê? Não deixar que essa pessoa impeça a gente de chegar aonde Deus quer levar a gente. Você consegue ver que eles conseguiram, de uma certa forma, durante 40 anos, segurar Caleb ali também? E esse é o perigo
E é o que eu peço para que Deus não permita que a gente fique preso, sabe? Por causa de pessoas que não creem, que não confiam, que não acreditam naquilo que Deus é poderoso para fazer. Ô gente, agora para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu gostaria de ler com você em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Eu gosto dessa tradução porque fala de não vos amoldar, fala de forma. Ou seja, não entre na forma desse mundo, porque senão você vai ter o formato dele. O que isso quer dizer? E não vos amoldeis com o sistema deste mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema em geral que a gente vive, ele influencia, cria leis, faz um monte de coisa, que muitas dessas coisas é contra os princípios de Deus. É isso que Paulo está falando. Gente, toma cuidado, dá uma analisada, porque vai ter muita coisa sendo ensinada que isso é totalmente contra os princípios de Deus. Ou seja, é favorável e é aprovado para as pessoas, mas para Deus isso não é aprovado, isso não é o certo, não está dentro do princípio dele. Então olha, vocês têm que tomar cuidado para vocês não entrar na forma do mundo, do sistema desse mundo, olha só, né? Dos princípios, das culturas, né? Que muitas das vezes vai contra os princípios de Deus. Mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Detalhe, agora a gente volta lá no deserto, nos textos que a gente leu. Eu pergunto para você agora, depois de ter lido esse texto, você acha que a vontade de Deus era aquela geração morrer no deserto? Você consegue enxergar que para viver a vontade de Deus não depende dele, mas depende de um comportamento, de uma atitude, de uma postura, de um posicionamento nosso? Olha só o que a Bíblia está dizendo, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a partir de hoje, eu e você, a gente precisa dar uma analisada. Se a nossa vida está boa, está agradável, e vamos falar a verdade, e está perfeita. Perfeita no sentido de o que a palavra de Deus ela promete para a gente, né? Que toma a decisão de viver em cima dos princípios, daquilo que Deus instituiu, falou. Então, gente, se a tua vida não tá boa, não tá agradável, não tá legal, não tá perfeita, a gente tem que dar uma analisada, porque entre eu errar e Deus errar, quem vai errar fala para mim. É lógico que é eu. Então quem tem que mudar sou eu. Então, olha só, Deus não queria que aquela geração morresse no deserto, mas não dependia dele. Olha o que Deus falou: Moisés, manda esse povo tudo voltar, não vai ter jeito não, não vai ter jeito não. 10 vezes eu estou tentando fazer com que eles se arrependam, reconheçam que eles precisam mudar a mente, mas nessas 10 vezes eles estão me ignorando, eles estão me rejeitando. Gente, aqui tem outra coisa. O que faz a pessoa se tornar o sabe-tudo? Eu sei tudo, não preciso de ajuda de ninguém. Orgulho, soberba, altivez. Tanto é que Jesus ele compara os que vão herdar o reino dos céus como as crianças. Agora, por que Jesus faz uma comparação? Uma das coisas que às vezes as pessoas elas não prestam atenção. Porque criança é ensinável. Criança ela está sujeita o quê? A aprender, a absorver as coisas, olha. Então quando Jesus fala de ensinar, não estava falando só de inocência, pureza, mas estava falando exatamente também de ter um coração ensinável, ou seja, ser fácil para aprender. Agora a gente chega numa certa idade, a gente já não quer aprender mais, não quer saber mais, não quer ouvir ninguém mais, isso é um perigo. Porque é isso que exatamente estava acontecendo lá no deserto. A galera não queria saber mais de nada. Não, a gente já sabe, eu sei, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Por isso que ficou no deserto e não saiu de lá. Por causa desse tipo de pensamento.
E todo dia a gente aprende uma coisa nova com alguém. Então, ter um coração como de criança, ensinável, disposto ao quê? A desaprender. Se é errado, eu estou disposto a desaprender tudo aquilo que eu aprendi errado, para poder aprender o certo. Porque guarda isso, mesmo as atitudes, não espere seus resultados mudar, vai ser os mesmos resultados. Mudou as atitudes, o comportamento, a postura, a estratégia, seus resultados mudam. Olha só, a palavra usada aqui é sede transformados pela renovação. A palavra aqui é exatamente a mesma usada para o processo que a lagarta passa para se tornar uma borboleta, metamorfose. Ou seja, uma mudança radical aconteceu, é o que Paulo está falando. Quando ele fala assim, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados, ele está falando assim, gente, para e dá uma analisada. Se você perceber e identificar que você está fazendo um monte de coisa que está totalmente fora dos princípios de Deus, então você precisa exatamente nesse momento ser transformado pela renovação da vossa mente. O que é isso? Usar a sua mente. Opa, peraí, roubar não é certo. Vou parar de roubar e vou passar o quê? A trabalhar. Você consegue entender que não é só parar de fazer aquilo, mas é desenvolver outro hábito para substituir aquele ruim? Porque a gente tem uma facilidade de ter um monte de hábitos. E o que é hábito? É um comportamento permanente, ou seja, algo que você já está tão acostumado a fazer, já está no automático. Então Paulo está falando assim, ó, seja transformado pela renovação da vossa mente, ou seja, você está roubando, sonegando, adulterando, prostituindo, fornicando, fazendo um monte de coisa errada, você tem que parar, dar uma analisada na sua vida e descartar tudo isso e aprender aquilo que Deus quer te ensinar, para que você tenha resultados diferentes na sua vida e para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Agora olha esse texto, a primeira mensagem, o primeiro sermão de Jesus se encontra em Mateus capítulo de número 4, versículo 17. Olha só, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muita gente confunde arrependimento com remorso. O que é remorso, Bruno? Remorso é quando você fez algo errado, aí você ficou mal, você ficou ruim, você vai lá até pede desculpa, mas amanhã ou depois você começa a fazer tudo de novo. Aí você vai, você fica mal de novo, pede desculpa e volta a fazer de novo. Isso é remorso. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu reconheço que eu errei, que eu falhei, e eu tomo a decisão de nunca mais fazer aquilo. Um exemplo na Bíblia. Davi, ele adulterou com Betseba, a gente sabe disso, você sabe disso. E ele adulterou, pegou a mulher de Urias, aí ele viu que fez cagada, ele foi lá, mesmo assim tentou reparar, não deu certo, ele mandou Urias para a batalha de frente e acabou assassinando Urias, né? Porque lá era garantido morrer aonde Davi mandou Urias. Então, olha só, Davi fez coisa errada, mas só que a Bíblia diz que ele se arrepende. E o que a Bíblia mostra? Que no finalzinho da vida, Davi ele não se esquentava só com os cobertores. E aí foi necessário colocar uma moça virgem para dormir com ele, para aquecê-lo. E a Bíblia fala que Davi não tocou naquela mulher. Isso é arrependimento. O que é arrependimento? Você nunca mais voltar a fazer aquilo que você fez de errado. Então Jesus está falando, gente, vocês precisam se arrepender. O que é arrependimento mais profundamente? É eu reconhecer que eu estou errado e tomar a decisão de mudar. Isso que Jesus estava falando. Para vocês fazerem parte do reino, olha só, o reino é chegado, o reino dos céus é chegado a vós. O que Jesus está falando? Gente, eu trouxe o reino de Deus já está aqui na terra, mas para vocês fazerem parte dele, vocês precisam se arrepender. É o que Paulo falou, metanoia, né? Metamorfose, uma mudança radical. É eu
parar, analisar, puxa vida, eu estou fazendo isso, isso e isso errado, preciso mudar. E eu ir, não é fazer as coisas da minha cabeça, mas ir na palavra, ver o que Deus fala nos seus princípios, o que Deus fala sobre isso, o que Deus fala sobre esse assunto. A pessoa ela estava se prostituindo. Opa, peraí, então vamos ver na Bíblia o que Deus fala, o que Deus acha sobre prostituição. Opa, a pessoa estava sonegando imposto, estava na corrupção. Opa, peraí, então vamos ver o que a Bíblia fala, o que Deus fala sobre corrupção, o que Deus pensa sobre corrupção, né? E o que? E aplicar aquilo ali. Opa, não, Deus não suporta isso, Deus não gosta disso, isso aborrece a Deus. Então, opa, isso aqui eu não vou fazer. Isso é arrependimento, gente. E para a gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma dica para você, um conselho, na verdade, de todo o meu coração, porque o que eu tenho visto é muitas pessoas preocupadas com oportunidade, e muito mais importante que a oportunidade é a preparação, gente. E a gente vê isso na Bíblia, na palavra. Jesus ele se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Que isso quer dizer que a preparação é mais importante, olha, do que a oportunidade, do que aquilo que você foi chamado para fazer. Então se prepara, se esforça, estuda, busca. Para quem a gente perde as oportunidades? Exatamente para quem se preparou mais que a gente. E é o que eu tenho visto muitas pessoas preocupadas, oportunidade, isso e aquilo, e aí na hora que a oportunidade chega, porque a oportunidade sempre vai ter, mas para você aproveitar ela, você vai ter que estar preparado. Então se prepara, estuda, faz um curso, uma faculdade, invista em você, para que na hora que a oportunidade chegar, você consiga abraçar ela e ela seja um trampolim para poder abençoar a sua vida, para fazer você crescer, chegar em um lugar onde você ainda não chegou. E a gente vai chegando no final de mais um vídeo aí do seu canal Que a Bíblia Fala. É isso aí, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto ou sobre outro assunto, você gostaria que a gente gravasse um vídeo, deixa nos comentários aqui, pode ser que o próximo vídeo seja aquilo que você comentou com a gente aqui. A gente vai estar respondendo você aí e gravando um vídeo aí, se preciso for, a respeito do assunto. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto!